Você começou o Ozempic ou o Mounjaro, emagreceu, a fome diminuiu, a comida deixou de mandar tanto em você, a balança finalmente começou a cair. Mas aí vem a pergunta que quase ninguém responde com honestidade. O que acontece quando você para? A fome volta? O peso volta? O corpo piora? Você vira refém da caneta para sempre? Se você emagreceu usando o medicamento, mas não mudou o metabolismo, será que você resolveu o problema ou apenas apertou o botão de silêncio da fome por um tempo? Fica comigo até o final, porque hoje eu vou te explicar de forma simples e direta o que acontece no corpo quando você interrompe Ozempic, Wegovy ou Mounjaro e por que tanta gente recupera peso depois e também porque a grande pergunta não é se a caneta emagrece. A grande pergunta é: o que vai sustentar seu resultado quando ela sair? Se você ainda não me segue aqui, se inscreve no canal agora, porque toda semana tem 3 vídeos novos com conteúdo que ninguém mais está falando. Eu sou Lua Ferrari, nutricionista, atuo com as abordagens low carb, cetogênica e dieta carnívora e vivo o estilo de vida carnívoro há mais de 5 anos. E eu falo muito sobre metabolismo aqui porque, na prática, o grande erro do emagrecimento moderno é tratar peso como se fosse uma questão de força de vontade, de calorias e remédio. E não é. Peso é consequência de um ambiente hormonal. E quando esse ambiente hormonal está doente, você pode até emagrecer com o medicamento. Mas se a raiz continuar lá, o corpo vai tentar voltar para o mesmo lugar. Primeiro, vamos colocar cada coisa no seu devido lugar. Ozempic e Wegovy são medicamentos à base de semaglutida. Mounjaro é tirzepatida. Eles atuam em vias hormonais relacionadas à saciedade, glicose, esvaziamento gástrico e controle de apetite. A semaglutida imita a ação do GLP-1. A tirzepatida atua em receptores de GIP e GLP-1. Traduzindo para o português claro, esses medicamentos podem reduzir a fome, fazer a pessoa comer menos e produzir perda de peso. Mas perder peso não é a mesma coisa que recuperar saúde metabólica. E é aqui que mora o perigo. O que muita gente está chamando de tratamento, na prática virou terceirização da fisiologia. A pessoa não aprendeu a comer, não aprendeu a montar um prato, não aprendeu a bater proteína, não aprendeu a preservar a massa muscular, não aprendeu a identificar fome real de compulsão, não aprendeu a sair do ciclo de açúcar, farinha, álcool, delivery, beliscos e sobremesas. Ela apenas passou a comer menos porque uma caneta reduziu o apetite. E eu preciso dizer com toda clareza, comer menos porcaria não transforma porcaria em estratégia metabólica. E aqui eu preciso tocar em um ponto delicado. Existe sim um perfil de pessoa que não está usando Ozempic ou Mounjaro como último recurso clínico. Está usando como atalho. É a pessoa que não quer abrir mão do álcool no final de semana, do pão todo dia, da sobremesa, do delivery, do belisco, da Coca Zero, do só hoje, mas quer que uma caneta faça o corpo obedecer. Quer emagrecer sem rever a geladeira. Quer resultado sem conversão de hábito. Quer silenciar a fome, mas não quer confrontar a própria rotina. E isso é perigoso, porque o medicamento pode até reduzir o apetite, mas não cura imaturidade alimentar. E antes que alguém entenda errado, eu não estou aqui para orientar ninguém a parar remédio. Isso é com o médico que acompanha você. Mas eu estou aqui para dizer uma coisa com muita clareza. Usar caneta para emagrecer sem mudar a fisiologia que te fez engordar é trocar a educação metabólica por dependência farmacológica. É entregar para uma substância externa uma função que o corpo deveria estar reaprendendo por dentro. Fome normal, saciedade normal, energia estável, controle glicêmico, preservação de massa muscular e relação madura com a comida. A caneta pode até calar a fome, mas não cura uma pessoa que ainda negocia todos os dias com o próprio vício alimentar. E eu sei que essa frase incomoda, mas tem coisa que precisa incomodar antes de libertar. O que acontece quando você para essas canetas?
Em muitas pessoas a fome volta, a saciedade diminui, a vontade de beliscar aumenta, a comida volta a ocupar mais espaço mental, o peso começa a subir e os marcadores que tinham melhorado podem começar a piorar. Isso não é teoria conspiratória, isso já apareceu em estudos. Quando participantes que usaram semaglutida interromperam o tratamento, parte importante do peso perdido voltou com o tempo. E isso mostra uma coisa muito clara. Se a causa metabólica não foi tratada, o corpo tenta voltar para o padrão anterior. E por que isso acontece? Porque esses medicamentos aumentam o sinal farmacológico de saciedade. Eles imitam ou amplificam sinais hormonais que reduzem fome e alteram o esvaziamento gástrico. Enquanto esse sinal está presente, a pessoa sente menos vontade de comer. Mas quando o estímulo externo sai, o sistema volta a depender dos próprios sinais internos. E se esses sinais internos continuam bagunçados, por resistência à insulina, pouca massa muscular, um sono ruim, estresse, alimentação pobre em proteína, rica em ultraprocessados, a fome volta a assumir o volante. E quando a fome assume o volante, ela não dirige com muita prudência. Ela passa no mercado, compra pão, doce, biscoito, chocolate zero, queijo, granola fit, iogurte com gosto de sobremesa e ainda diz, foi só um pouquinho. A carne que lute. Esse é o ponto que muda tudo. O peso que volta depois de parar o Ozempic ou Mounjaro não volta porque o corpo é ingrato. Ele volta porque o corpo está tentando defender o estado metabólico que conhecia antes. Se antes você tinha resistência à insulina, compulsão alimentar, baixa ingestão de proteína, pouca massa muscular, gordura visceral, beliscos constantes e dependência emocional de carboidrato, o medicamento pode reduzir a fome, mas ele não reconstrói sozinho todos esses pilares. Deus fez o corpo com uma inteligência absurda, mas a gente passa anos bagunçando a fisiologia e depois quer que uma caneta resolva tudo em 6 meses. Aí complica, né? E aqui entra uma frase que talvez resuma esse vídeo inteiro. Ozempic não cura uma geladeira cheia de ultraprocessados. Mounjaro não corrige uma dieta pobre em proteína. E nenhuma caneta substitui músculo, sono, sol, treino e comida de verdade. Um dos maiores problemas que eu vejo é a pessoa perder peso, mas perder junto massa muscular. E isso é grave, porque massa muscular não é enfeite de academia. Massa muscular é órgão metabólico. É tecido que capta a glicose, melhora a sensibilidade à insulina, aumenta o gasto energético, protege os ossos, protege a autonomia e protege o envelhecimento. Se a pessoa usa medicamento, come pouco, enjoa de comida, não bate a quantidade de proteína, não treina força e perde músculo, ela pode ficar mais leve na balança e metabolicamente mais frágil. A balança vai aplaudir, o metabolismo vai mandar a conta depois. E essa conta pode vir em forma de flacidez, fraqueza, piora da composição corporal, mais dificuldade para manter o peso, fome desregulada, piora de energia e o efeito sanfona. Porque emagrecer perdendo músculo é como vender os móveis da casa para pagar uma dívida. Resolve o problema no mês, mas empobrece a estrutura. E aqui vai uma crítica necessária também aos profissionais. Prescrever uma caneta sem orientar proteína adequada, treino de força, exames, composição corporal e estratégia de saída é muito confortável, muito moderno, muito medicina do futuro. Mas em muitos casos é só o emagrecimento terceirizado com risco de efeito sanfona caro. O paciente não precisa só de uma receita, ele precisa de direção, precisa entender por que engordou, precisa entender o que no prato dele estava sabotando saciedade, precisa saber se existe resistência à insulina, precisa saber se está perdendo gordura ou músculo, precisa aprender a viver sem ser comandado pela fome. E vamos falar a verdade? Tem profissional que prescreve porque é mais fácil do que educar, é mais rápido, dá menos trabalho. A pessoa emagrece, posta antes e depois, todo mundo aplaude e quase ninguém pergunta. Perdeu o quê? Gordura? Músculo? Água? Saúde? Autonomia? Porque emagrecer sem critério é fácil.
Difícil é emagrecer preservando o metabolismo. Eu não preciso demonizar uma caneta para dizer a verdade. Ela não educa seu metabolismo, não limpa a sua despensa, não constrói músculo e não muda sua relação com a comida. Ela pode reduzir apetite, mas quem reconstrói saúde é rotina, é prato, é sono, é treino, é sol, é proteína, é constância, é parar de negociar com aquilo que te adoece. E agora vem a parte que quase ninguém fala. Quando você para o medicamento, o que vai sustentar seu resultado não é a memória do remédio, é a estrutura que você construiu enquanto usava ele. Se durante o uso você aprendeu a comer proteína animal de verdade, se reduziu ultraprocessado, se tirou açúcar, álcool, se melhorou sua relação com carboidratos, se começou musculação, se preservou massa magra, se reorganizou o sono, se melhorou a insulina, aí o cenário é outro. Mas se você só comeu menos da mesma comida que te adoeceu, o corpo vai tentar voltar para o mesmo lugar. E ele costuma ser muito eficiente nisso, tá? É por isso que eu digo que proteína animal deveria ser central em qualquer protocolo sério de emagrecimento, com ou sem caneta. Não estou falando de comer uma saladinha com frango seco. Estou falando de proteína suficiente, densa, biodisponível, com aminoácidos essenciais, ferro M, zinco, B12, creatina natural, carnitina, colina e gordura animal suficiente para dar saciedade. Carne vermelha, ovos, peixes, frango com gordura, cortes mais nutritivos. O corpo não precisa só de menos caloria, ele precisa de mais sinal de nutrição. A dieta carnívora entra aqui como uma ferramenta muito poderosa, porque ela faz exatamente o que muita gente espera que a caneta faça, mas por uma via fisiológica. Reduz fome, aumenta a saciedade, estabiliza a glicemia, reduz belisco, simplifica decisões alimentares e melhora a adesão. Não porque é mágica, mas porque proteína e gordura animal conversam muito bem com os sistemas de saciedade do corpo. Quando você tira açúcar, farinha, ultraprocessados, óleos vegetais, snacks, sobremesa disfarçada de saudável e beliscadas inocentes, você tira os gatilhos que mantinham o cérebro em negociação constante com a comida. E eu sei que isso incomoda, porque parece simples demais, mas simples não é raso. Simples, muitas vezes, é o que a fisiologia estava pedindo há anos. O corpo que vive com fome o dia inteiro não precisa de mais força de vontade. Precisa de comida que entregue saciedade real urgentemente. O corpo que vive pensando em doce toda hora não precisa de mais culpa. Precisa sair do ciclo de glicose, insulina, queda de energia e compulsão. O corpo que emagreceu com caneta e tem medo de parar não precisa só de coragem, precisa de estratégia. E estratégia, para mim, passa por 3 pilares. Primeiro, proteína animal suficiente em todas as refeições. Segundo, treino de força para preservar e construir massa muscular. Terceiro, controle real da resistência à insulina com redução importante de carboidratos, especialmente açúcar, farinha, sucos, doces, álcool e ultraprocessados. Para algumas pessoas, uma low carb bem feita já muda tudo. Para outras, a cetogênica é o caminho. Para outras, principalmente quem tem muita fome, compulsão, inflamação ou resistência metabólica, a carnívora pode ser a ferramenta mais direta e precisa. E aqui eu quero ser muito clara. Eu não estou dizendo para você interromper medicamento por conta própria. Não faça isso. Converse com o médico que acompanha seu caso. Principalmente se você tem diabetes, usa outros remédios, tem histórico de pancreatite, questões gastrointestinais importantes ou qualquer condição clínica que exija monitoramento. O meu ponto aqui neste vídeo é outro. Se você usa ou pensa em usar, precisa ter plano alimentar e metabólico. Porque sem plano, a caneta vira muleta. E muleta não foi feita para ser identidade. A pergunta certa não é Ozempic ou Mounjaro funciona? A pergunta certa é o que vai funcionar quando você parar? Porque se a única coisa que controlava a sua fome era a caneta, quando ela sair, a fome assume o comando de novo. E se você não construiu uma estrutura alimentar forte, o reganho não é surpresa, é consequência.
Por isso, se você está usando ou pensando em usar, eu faria algumas perguntas antes. Você está batendo proteína? Você está treinando força? Você está avaliando composição corporal ou só o peso na balança? Você sabe sua insulina de jejum? Você sabe seu ROMA-IR? Seus triglicerídeos e HDL melhoraram? Sua fome melhorou por causa do medicamento ou por causa da mudança real do prato? Você está aprendendo a comer ou apenas aprendendo a comer pouco? Essas perguntas importam mais do que a foto do antes e depois. E eu vou ser ainda mais direta. Se você usa caneta, mas continua vivendo para o fim de semana, para o álcool, para o delivery, para o doce, para o belisco e para a compensação emocional, talvez o problema não seja falta de remédio. Talvez seja falta de renúncia. E eu sei que essa palavra pesa, mas sem renúncia não existe transformação. Nem no corpo, nem na alma, nem na vida. Tem coisa que Deus abençoa, mas a gente precisa parar de sabotar. Agora, se você está nessa situação, não é para se culpar. Culpa não emagrece ninguém. Culpa só cansa. Mas responsabilidade liberta. E assumir responsabilidade começa com uma pergunta muito honesta. Eu quero só diminuir o número da balança ou quero reconstruir a forma como o meu corpo funciona? E agora eu quero conectar isso com o catabolismo. Muitas pessoas querem chegar direto na carnívora, mas vem de anos de pão, fruta, arroz, doce, belisco, leite, iogurte adoçado, bebida zero e medo de gordura. Para essas pessoas, ir direto pode ser difícil. Por isso eu estruturei uma jornada progressiva, low carb, cetogênica e carnívora. A ideia é ensinar o corpo a depender menos de glicose, melhorar a saciedade, reduzir fome, estabilizar a energia, preservar a massa magra e criar base metabólica. Isso é especialmente importante para quem usa ou usou medicamentos como Ozempic e Mounjaro, porque a saída não pode ser no improviso. Essa é a jornada que eu estruturei no catabolismo. 8 semanas que conduzem você por esse processo de forma segura e progressiva. O link para você conhecer melhor está na descrição do vídeo. E agora eu quero saber de você. Você usa ou já usou Ozempic, o Wegovy ou o Mounjaro? O que aconteceu com sua fome? Você perdeu peso, mas sentiu perda de massa muscular? Você já tentou parar e percebeu o reganho de peso? Ou você está usando agora e tem medo de parar? Escreve aqui nos comentários, porque a experiência de uma pessoa pode ajudar muita gente que está passando pela mesma coisa. E eu leio sempre que possível. Já salva esse vídeo, compartilha com aquela pessoa que está usando essas medicações, essas canetas, Ozempic, o Wegovy, o Mounjaro, sem nenhuma estratégia alimentar por trás. Vou te pedir também para curtir o vídeo se esse conteúdo abrir os seus olhos, porque isso me ajuda muito a continuar trazendo esse tipo de informação aqui. E não deixe de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos aqui do canal. Vou te convidar também a me seguir lá no Instagram. Você me encontra com @lua.ferrari. O problema não é só o que acontece quando você para o Ozempic ou o Mounjaro. O problema é descobrir que enquanto usava, você nunca aprendeu a viver sem ele. Porque emagrecimento de verdade não é silenciar a fome por fora, é reconstruir a saciedade por dentro. Pense nisso. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.